E, gente, aula de agora sobre região norte do Brasil. Região norte composta por 7 estados: Acre, Amazonas, Rondônia, Roraima, Pará, Tocantins e Amapá. Uma das regiões mais importantes na economia recente, na ocupação recente do Brasil. Muita atenção. Bom, a região norte é a maior em área do território brasileiro, ela é maior do que a Índia e um pouquinho menor que a União Europeia. De novo, uns dados que não servem para nada, mas são muito mais curiosidades. Se fosse um país, seria o 7º maior país do planeta e cobre uma área de aproximadamente 45% do território nacional. 7 estados, como eu falei: Acre, Amazonas, Pará, Rondônia, Tocantins, Amapá e Roraima. Suas capitais não são as maiores do país, exceto Belém e Manaus, que estão entre as maiores do Brasil. A gente tem Manaus, 2.200.000 habitantes, a 7ª maior, e Belém, 1,5 milhão de habitantes, a 11ª. Rio Branco, no Acre, a 25ª de 27 cidades, 27 capitais, 413. Rondônia, Porto Velho, 21ª com 540 mil habitantes. Palmas é a menor das capitais brasileiras, com 306 mil habitantes. Macapá, 500 mil habitantes, e Boa Vista, 419 mil. Por isso, é a região menos populosa, menor população absoluta e menos povoada. É um grande vazio demográfico em função da presença da floresta amazônica e as dificuldades de infraestrutura, historicamente, de entrada na região norte. Em termos de relevo, possui um dos relevos mais diversificados do Brasil. Tá? Tem praticamente todas as formas de relevo do Brasil na região norte. Se a gente pega a classificação do relevo do Jurandir Ross, de 1989 e 90, que é a classificação mais completa até hoje, a referência utilizada, e a gente faz um corte no sentido AB no relevo, a gente tem lá em Roraima A, no finalzinho no sul do Pará, a região B, a porção B, e a gente faz um corte no relevo AB, nós temos esse perfil topográfico que vocês estão vendo aqui embaixo. Tá? Esse perfil topográfico ele marca praticamente todas as unidades de relevo brasileiro, saindo do extremo norte do Brasil, Roraima, com um relevo de maior altitude, um planalto cristalino, os planaltos residuais norte-amazônicos, popularmente conhecido como Monte Roraima, região mais elevada. A região central do relevo amazônico é a planície do Rio Amazonas, que essa planície sempre unidades de relevo muito restritas, tá? Planície do Rio Amazonas. No extremo sul, os planaltos residuais sul-amazônicos são planaltos com altitudes mais baixas, se comparado ao Monte Roraima, ao planalto cristalino do extremo norte. São planaltos circundados por depressões com relevos muito suaves, o que vai potencializar uma ocupação de agropecuária, agricultura e pecuária na região. E o relevo da região norte ele é dominado especialmente por depressões em área. A depressão norte-amazônica e a depressão sul-amazônica, caracterizando então o relevo amazônico com a predominância de um relevo extremamente suave, aplainado, marcado por depressões e planícies muito evidentes na sua porção central e nas bordas pela ocorrência de planalto cristalino no extremo norte e sedimentar no extremo sul da região. Agora vem a parte importante que vai associar a geologia com a economia. Geologicamente, a Amazônia possui de maneira bem básica 2 grandes unidades. A unidade mais escura, o marrom mais escuro, chamado de crátons amazônicos, e aí vamos lembrar, crátons são unidades com grande estabilidade tectônica, e unidades geológicas muito antigas, marcadas pelos famosos escudos cristalinos. Todo escudo cristalino ele é um cráton, é uma área de estabilidade. Por isso que na Amazônia aqui a gente tem 2 grandes escudos, o escudo das Guianas e o escudo do Brasil Central. Uma outra formação muito evidente na Amazônia são as coberturas fanerozoicas. Fanerozoico, no tempo geológico, é o mais recente. E as coberturas fanerozoicas, como cobertura, são áreas sempre sedimentares. Então a Amazônia ela tem 2 grandes unidades muito evidentes. Os escudos muito antigos e as bacias sedimentares, as áreas de sedimentação muito jovens. Essa diversidade geológica marca também uma diversidade de recursos naturais. Saca só. A Amazônia é marcada por grande disponibilidade de recursos minerais, não ferrosos, ferrosos, preciosos.
Ou seja, basicamente, são os recursos minerais que são convertidos em minério, que é quando a gente tem um mineral, que é um componente de uma rocha, que tem viabilidade econômica, e deixa de ser mineral e passa a ser minério. Repara o que vai acontecer no caso da Amazônia. A gente faz uma associação entre esses recursos minerais economicamente viáveis, que são os minérios, o minério de ferro, o ouro, a prata, o zinco, o manganês, muito fortes na Amazônia. A gente faz uma associação entre essa disponibilidade de recursos com uma característica geológica, que é a existência de unidades geológicas muito antigas. As áreas de escudo cristalino são áreas de disponibilidade maior dos minerais que se transformam em minérios, sobretudo os metais, tá? Ferro, alumínio, zinco, manganês e etc. E isso fica muito evidente quando a gente observa essa distribuição geográfica na Amazônia, dos recursos minerais com a geologia. E aí existem as principais províncias minerais da Amazônia, as principais áreas de extração mineral, que coincidem também com essas distribuições. Então, dá só uma olhada. Lá no Amapá, a gente tem a Serra do Navio, importantíssima na exploração de manganês e alumínio. No Laranjal do Jari, no Vale do Rio Jari, importantíssima no Nordeste do Pará, Norte e Nordeste do Pará, importantíssima área de exploração mineral. Juruti, produção de alumínio, interior do Pará. Oriximiná, é difícil de enxergar, galera. Produção mineral. E o Complexo dos Carajás, que está no sudeste do Pará, que hoje é uma das regiões mais importantes na produção de minério do mundo. A gente está falando dessa região aqui no mapa, das mais importantes em produção de minério do mundo, uma das mais importantes. No caso do Brasil, perde para o quadrilátero ferrífero em Minas Gerais, mas tende a ultrapassar o quadrilátero ferrífero em importância de exploração mineral, associando sempre a geologia com o recurso a ser extraído. Olha bem, mesmo mapa, só que agora a gente vai estudar outro recurso. O recurso encontrado aqui são as áreas de petróleo e gás. Dá uma olhada só nas áreas de petróleo e gás. São áreas encontradas essencialmente nas coberturas fanerozoicas, onde a gente encontra os combustíveis fósseis, os escudos, os minérios, as coberturas sedimentares, os combustíveis fósseis, e a Amazônia é uma evidência disso. Além dos combustíveis fósseis, essas áreas sedimentares, pela sua porosidade e permeabilidade, a chuva da região norte e os rios, eles acabam infiltrando e percolando e formando um grande sistema de aquífero na região norte, chamado Sistema Aquífero Grande Amazônia, que é, em termos de volume de água, o aquífero com maior volume de água do planeta Terra, com destaque nesse sistema para o aquífero Alter do Chão, que é o maior aquífero em volume de água do planeta Terra, que fica entre o Amazonas e o Pará. Fiquem atentos para esses aquíferos. Águas confinadas em grande profundidade em rochas sedimentares. O lençol freático são águas mais superficiais, confinadas no solo. O aquífero ele fica dentro da rocha sedimentar. E aí a gente faz a relação, assim como fizemos com os minerais e minérios, desses recursos naturais, gás e petróleo, os hidrocarbonetos, e a água com a estrutura geológica. Dá só uma olhada? Sempre em regiões fanerozoicas, sempre em regiões de cobertura sedimentar. Muita atenção a isso para as provas. Escudos são os minérios, escudos são os cristalinos, minérios, sedimentares, combustíveis fósseis e água, sempre, nunca o contrário. Tá? Não existe opção contrária a isso. Do ponto de vista biológico e dos biomas, a gente tem a floresta amazônica dominando grande parte da região norte do Brasil. A floresta amazônica ela é marcada por porte arbóreo e com várias estruturas vegetais, desde estruturas rasteiras, herbáceas, vegetações arbustivas, a porte arbóreo, com árvores podendo chegar a 60 metros de altura, dossel sempre fechado, copa das árvores encontrando, produzindo um sombreamento muito grande, que garante uma diversidade de solos e biológica muito grande. Essa floresta amazônica, quando a gente fala só do território brasileiro, é chamada de Amazônia Legal, que é a Amazônia no território brasileiro. Quando a gente expande para a América do Sul, ela é chamada de Amazônia Real ou Amazônia Internacional.
E seja na Amazônia legal brasileira ou internacional, ela é dividida em 3 estruturas de acordo com o relevo e com a variação do nível das águas, que é a estrutura sempre alagada, que é a mata de igapó, sempre na presença de água, normalmente dentro dos rios, vegetação hidrófila, gosta da água. A mata de várzea, periodicamente, de vez em quando alagada, quando o rio enche, beleza? E a mata de terra firme nunca é alagada, por isso é a terra firme. A mata de terra firme representa cerca de 80% de toda a floresta amazônica. A mata de igapó, em torno de 2% da floresta amazônica, e a mata de várzea, em torno de 18% da floresta amazônica. Mas a mata de terra firme é a maior parte da floresta. Reparem que essa divisão, baseada em 2 critérios, na variação do relevo, associado à variação do nível das águas na Amazônia. A Amazônia é um dos biomas que tem sido mais devastados no Brasil nos últimos anos. A gente percebe isso por esse infográfico do Map Biomas. Repito sempre, busquem informações no Map Biomas, tá? Procura o site Map Biomas, Twitter, as redes sociais, importantíssimo, tá? A pesquisa muito bem feita. O Map Biomas, o que ele mostra para a gente? Em milhões de hectares de 85 a 2019, cobertura da vegetação natural caiu de 380 milhões de hectares para 336 milhões, com um crescimento muito grande de pastagem, de 0 para 59 milhões de hectares, e da agropecuária, saca só isso daqui, de 0 hectares ocupado pela agricultura, para 0 milhões de hectares, né? Para 6 milhões de hectares, 0 hectare, para 6 milhões de hectares ocupados em 2019. Então a agricultura ela tem chegado na Amazônia, sobretudo nas bordas da floresta. Dá só uma olhada aqui. Ó. Quanto mais claro, mais desmatado. Quanto mais escuro, mais vegetação nativa. O noroeste da Amazônia ainda uma área muito preservada, difícil acesso. Porém, extremo norte, aqui a gente vai ter presença de cerrado nativo pela característica do relevo, mas principalmente a borda da floresta amazônica, com um nível de desmatamento altíssimo, mostrando aqui para a gente a entrada da agropecuária a partir do centro-oeste, aquilo que é chamado de expansão da fronteira agrícola, que acontece em direção ao centro-oeste na década de 80, e a partir da década de 80 e 90 ela começa a entrar na floresta amazônica. Repara um detalhe importantíssimo. Existem eixos de desmatamento na floresta amazônica. Dá uma olhada nessas linhas que estão aqui. São eixos de desmatamento. Esses eixos de ocupação na floresta amazônica, eles estão intimamente ligados à expansão do rodoviarismo. As rodovias representam a rota de entrada na floresta e, a partir dessa entrada, a expansão do desmatamento. Se não consegue chegar, não tem desmatamento. Como que as pessoas, as máquinas, os bois e a agricultura chegam? Por meio rodoviário. E uma pequena parcela acaba entrando na floresta amazônica por meio hidroviário. Por isso o desmatamento em algumas bordas do rio Amazonas, também com muita evidência. Dá uma olhada nessa região que está aqui, ó, região do meio norte, fronteira do Pará com o Maranhão, largamente desmatada, produzindo inclusive uma vegetação secundária, que é a mata dos cocais. Beleza? Se a gente olha esse corte que tem aqui do lado, ó, 380 milhões de hectares de floresta nativa para 336 milhões, com um grande crescimento da agropecuária, pastagem e agricultura ao longo desse tempo, o que demonstra que, de fato, a Amazônia é desmatada, é incendiada por ações antrópicas de grileiros, de agricultores e de pecuaristas, principalmente na sua borda que entra na floresta amazônica. E isso fica muito evidente quando a gente olha aqui, ó, essa nova fronteira de destruição, que é a nova fronteira de ocupação da floresta amazônica. Dá só uma olhada aqui para continuar no tema desmatamento. A gente tem desmatamento acumulado, que é o amarelinho, as regiões com desmatamento mais alto de forma acumulada, sempre na borda da floresta amazônica. Desmatamento entre julho e agosto, julho de 2018 e agosto de 2019. É a área vermelha, dá uma olhada aqui, bordas do rio Amazonas, e as áreas de rodovia, vou mudar a cor aqui da marcação, e as áreas de rodovia de entrada na floresta amazônica, o rodoviarismo com papel fundamental. Isso evidencia, e terras indígenas. Dá uma olhada aqui, que é importante isso. As terras indígenas, terra indígena é o cinza.
dá só uma olhada na importância das terras indígenas como papel de preservação da região norte. A gente tem terra indígena, aqui ó, dá só uma olhada aqui no desenho que ela faz. Ela toda contornada praticamente pelo desmatamento, enquanto a terra indígena representa uma área de resistência, uma área de preservação social pela população indígena, histórica pela população indígena e de biodiversidade. Então, a manutenção dos territórios indígenas no sentido histórico, social e ambiental é fundamental. Por isso que tem muita gente que ataca índio e que ataca territórios indígenas e que fala que não demarca terra indígena, que índio não serve, que índio não presta. Um dos grandes objetivos ao se fazer isso é reduzir territórios indígenas e, por consequência, expandir as áreas de agropecuária, de desmatamento e de queimada e especulação imobiliária na floresta amazônica. Uma ignorância e um desconhecimento histórico e ambiental sem tamanho. Pena que tem quem apoie isso. E quais são as principais causas do desmatamento na Amazônia? Rodoviarismo, especulação imobiliária, desmata para valorizar a terra contraditoriamente, a agropecuária, exploração mineral e a urbanização. Quais são as consequências? Alterações no microclima, retirada da cobertura vegetal diminui a transpiração, diminui a quantidade de chuva, local e regional, redução da biodiversidade, etnocídio de povos indígenas, o que eu acabei de falar, a importância das áreas indígenas, e aí o desmatamento ele anda junto com uma guerra que existe na Amazônia brasileira entre latifundiários, mineradores, garimpeiros, governo e os indígenas, erosão pelo desmatamento e questões diplomáticas e econômicas internacionais, haja vista que muitos acordos internacionais econômicos com o Brasil têm sido desfeitos em função da política ambiental dos governos brasileiros recentes, e principalmente do atual, expandindo as áreas de desmatamento e desfazendo qualquer política ambiental histórica do Brasil. Industrialmente, a região norte tem crescido muito. A gente percebe isso principalmente da década de 60 para cá, com a criação da Zona Franca de Manaus, um polo comercial, industrial e agropecuário. Zona Franca de Manaus foi criada por JK em 1957, por um decreto, que é uma área em que as indústrias não pagariam imposto para importar e exportar. E em 1967, governos militares, a gente tem a criação da SUFRAMA, Superintendência de Desenvolvimento da Zona Franca de Manaus. O grande objetivo é estimular a economia industrial regional utilizando o Rio Amazonas como a grande avenida, né, de escoamento da produção de Manaus. Olha as indústrias importantes em Manaus, eu coloquei aqui só para exemplificar mesmo, não precisa ficar decorando. Honda, Yamaha, Nokia, Samsung, LG, Siemens, Tecnos, Petrobras, Caloi, Sandal, Bax Motos, produção de bicicleta e de moto da Sandal, Gradiente, Electrolux, Philips, Pioneer e assim por diante. Então são grandes empresas que se localizam em Manaus usando uma mão de obra barata, usando o rio Amazonas como hidrovia importantíssima e utilizando os incentivos fiscais. Isso estimulou muito o crescimento industrial ao longo dos anos 70, 80, 90 e até hoje. O que demonstra, nos últimos anos, o processo de crescimento econômico da região norte do Brasil. Dá uma olhada só aqui, em outras aulas a gente já olhou esse mapa mais de uma vez. Região norte apresentando um crescimento na participação do PIB no Brasil, assim como outras regiões brasileiras, mas dá uma olhada num dado aqui que é interessante. Estados com maior crescimento do PIB acumulado de 2002 a 2010. Tocantins, Rondônia, Acre e Amapá. Todos estados da região norte. Só o Maranhão, que é da região nordeste, mas tem um pezinho na região norte, está ali no meio norte nordestino. Então a gente observa que a região norte é a que tem apresentado, de maneira mais recente, junto com a região nordeste, os maiores índices de crescimento econômico no Brasil, em função da expansão agropecuária, está aqui em cima, da produção mineral e da desconcentração industrial da região sudeste do Brasil. No entanto, esse crescimento econômico ele não é acompanhado necessariamente com a melhoria dos indicadores sociais. Infelizmente, a região norte do Brasil apresenta os piores indicadores sociais do país, principalmente relacionado ao saneamento básico. Dá só uma olhada. Atendimento de água no Brasil no ano de 2018. A média nacional de água tratada, 83,6% da população tem acesso. No entanto, a região norte, 57% da população apenas acesso à água tratada. Acesso a esgoto, aí os dados são desesperadores. Média brasileira, 53,2%, o que é muito baixo.
Só que dá uma olhada na região norte, 10,5%. Eu arredondo esse dado aí para 11% normalmente nas aulas. Então a gente tem 10,5% apenas da população da região norte com acesso a esgoto. Qual é a consequência? Contaminação do solo, contaminação da água por esgoto. Essa população acaba consumindo essa água contaminada, já que em torno de 57% da população da região norte tem acesso à água tratada apenas. E essa condição de baixo acesso ao esgoto e reduzido acesso à água tratada na média nacional produz como principal consequência aumento no número de doenças, principalmente as doenças em crianças e idosos, o que resulta na região com a menor expectativa de vida média do Brasil, junto com algumas áreas da região Nordeste que também tem muita dificuldade de acesso a esses bens básicos de saneamento. Então, a região norte do Brasil ela é a região que tem maior taxa de mortalidade, menor expectativa de vida média, maior mortalidade infantil, e isso está intimamente ligado à dificuldade de acesso de medicamentos, vacinas, etc., pela baixa infraestrutura na região e reduzida infraestrutura de saneamento. O analfabetismo também é bastante alto na região norte, nós temos 9,1%, a média do Brasil de analfabetismo, porcentagem de população analfabeta em 2015 é de 8% da população brasileira, o Nordeste tem o dobro, 16%, o Norte tem 9,1%, e no índice de Gini, que é o índice que mede a concentração, nesse caso a concentração de renda, concentração per capita, no Brasil, a região norte do Brasil ela apresenta um índice de Gini bastante elevado para a média nacional. É uma das regiões mais desiguais no Brasil. Repara que o que está de azul é 2018, o que está de vermelho é 2019. Houve uma redução na concentração, porém concentração muito alta na média brasileira, é mais alta do que a média do Brasil. Mas a região mais desigual do Brasil em termos socioeconômicos é a região Nordeste, infelizmente. E essa condição social toda explicada, dificuldade de acesso à renda, saneamento, a medicamentos, que diminui a expectativa de vida, passa a ficar muito evidente quando a gente tem a pandemia da Covid-19. Por quê? O saneamento, a limpeza, é fundamental para a gente conter o avanço da doença. A higiene, lavar as mãos com água limpa. Na região norte, se o acesso ao esgoto e água tratada são muito limitados, isso acaba dificultando muito a contenção da doença. Entender a sacada? Isso é muito importante de ser entendido. Região Nordeste, segunda região com menor acesso a esgotamento e água limpa, também dificulta a contenção da doença. Dá uma olhada como que essas diferenças sociais no Brasil ficam muito evidentes quando a gente fala da Covid-19. A gente tem as taxas de contaminação da população. No Brasil, a gente tem 25% de contaminação e a mortalidade percentual de população que vive, desculpa, a gente falou um negócio muito errado aqui, a porcentagem é percentual da população que vive com menos de 5,5 dólares por dia, tá? Desculpa. No Brasil, a gente tem 25% da população vivendo abaixo de 5,5 dólares. Na região norte do Brasil, essa porcentagem é em Macapá 39%, em São Luís, região nordeste 32%, Recife 31%, e Manaus 31%, as regiões de maior pobreza em termos de capitais no Brasil. Isso traduz diretamente na mortalidade por Covid-19. A mortalidade no Brasil, por 100 mil habitantes, a média de 9,5 pessoas por 100 mil habitantes. Dá uma olhada, Macapá 17, São Luís, Maranhão 41, Recife 45 e Manaus 50 pessoas a cada 100 mil habitantes. Ou seja, se a gente compara com outras regiões do Brasil, com porcentagem de população pobre muito menor, essa população pobre que tem acesso a saneamento, a saúde, etc., a taxa de mortalidade também é muito menor. Então, essa pandemia ela acaba evidenciando no Norte e Nordeste essas condições sociais mais precárias com taxa de contaminação, pobreza e mortalidade. Fiquem atentos com esse processo de evidência das desigualdades brasileiras por meio da pandemia. Beleza, pessoal? Grande abraço.